Alessandra, a palavra é toda sua. Pode ficar à vontade, Amém. viu? Sacerdotes. Conceito de sacerdócio. Nova posição do crente. Em 1 Pedro 2:5, sacerdotes dedicados a Deus. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. 1 Pedro 2:9, sacerdotes do Rei. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Apocalipse 1:6, sacerdotes de Deus. Jesus fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. A gente sabe que no Velho Testamento, principalmente, né, os sacerdotes, eles eram as pessoas responsáveis por ter acesso a Deus, né? Eram eles que levavam todos os pedidos, as orações, tudo era eles que só eles tinham esse privilégio, né? E com a vinda de Jesus, com o ministério de Jesus, tudo isso foi rompido. Nós hoje somos considerados sacerdotes, sacerdotes reais, sacerdotes santos, porque nós também temos o livre acesso a Deus. Nós fomos designados para interceder uns pelos outros, interceder junto a Deus pelos pedidos, pelas orações, as nossas ofertas de amor, de louvor. Todos nós temos este privilégio hoje. Então, por isso somos todos sacerdotes reais, porque somos filhos dos reis, do Rei dos Reis. Então, nós temos hoje essa graça, esse privilégio de sermos sacerdotes. Amém. Então, a função principal Amém. do sacerdote que a gente via no Antigo Testamento e que hoje se mantém, né, é interceder, não é isso? O sacerdote no Antigo Testamento intercedia pelo povo. Exatamente. E hoje, o sacerdote, que somos todos nós, porque Jesus quis que fosse assim, ele transformou todos nós em sacerdotes, e ele quer que essa função sacerdotal continue acontecendo na nossa vida hoje. Então, nós temos que continuar intercedendo pelo povo, né? Nós podemos entender que temos que interceder uns pelos outros, não é? E continuar falando com Deus da mesma forma, né? Só que com a diferença de que agora nós temos acesso livre a Deus. Antes era só o sacerdote escolhido para entrar no Santo dos Santos que podia fazer isso. E ele tinha que ter toda uma preparação, né? Ele tinha que ser uma pessoa especial. Agora, com a vinda de Jesus e o sacrifício dele, todos nós somos essas pessoas especiais e todos nós temos esse acesso a Deus. Então, não tem desculpa, nós temos que interceder uns pelos outros. Temos que ser sacerdotes. Verdade. Não é? Eu vou o que é passar um privilégio, né? um privilégio enorme. Tanto servir, Exatamente. como a Simone colocou, né? Como fazer essa função sacerdotal. Isso também é um privilégio muito grande que Jesus nos concedeu, né? Amém. Gisela, mas tem um outro lado da moeda, como tudo, né? Uhum. Eu acho que a partir do momento que no reino espiritual eu sou sacerdote, eu chamo para mim uma responsabilidade muito maior do que apresentar uma pomba, um bezerro, que eu ia lá, resolvia, virava as costas e tinha alguém intercedendo. Hoje, ser sacerdote
chamar para nós, para cada um, a responsabilidade também de interceder pela sua casa, de interceder pela igreja, de interceder pelos outros, né? E pela sua família, de interceder pela nação. Então, eu acho assim, hoje nós temos um Uma chamado, responsabilidade, né? que é um privilégio que tem embutido nisso uma grande responsabilidade também, né? Muito bem, Simone, bem Exatamente. lembrado. A gente já viu que fazer as coisas para Deus não pode ser de qualquer jeito, né? Bom, a palavra agora eu vou passar para o pastor Cleiton. Ele vai falar um pouquinho sobre a questão dos líderes, né? Que antigamente eles tinham um papel assim mais específico, né? Cada um dos líderes, o presbítero, o pastor, o fundador de igreja, né? E como está a situação desses líderes hoje? Qual é a função deles? Eu gostaria de ouvir Cleiton e Fran agora, tá bom? Vamos à função, então, dos pastores e líderes na nossa apostila. Eu vou ler um pouquinho aqui o que tem na nossa apostila e depois nós seguimos por algumas palavras para melhor entendimento. Então, um primeiro aspecto, né, que é formar ministros, prepará-los e aperfeiçoá-los. Pastor Cleiton, desculpa, mas eu quase não estou te ouvindo. Vou chegar mais próximo aqui. Então, essa a primeira parte de responsabilidade dos pastores e líderes é formar liderança. São os responsáveis pelo treinamento de líderes na igreja. É aquela mesma questão de um líder formar outros líderes. E isso em todos os aspectos. Vamos citar aqui exemplos. Se você é um pastor, deve estar preocupado com toda a liderança da igreja, claro, mas também em formar outros pastores. Se na igreja você é professor da escola bíblica dominical, é importante também você já visualizar dentro do rebanho ali que você congrega, também outros professores e que você possa participar da formação desses professores. Os músicos, né, de procurar outras pessoas com talento para passar também o seu talento. Então, a responsabilidade de ensinar as pessoas. Efésios 4:12 diz assim: ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. E nós vemos que em todos os aspectos da nossa lição hoje, tudo volta para a palavra diácono, né? Que é a questão da serventia, do serviço, e que Deus vê todas as pessoas como diáconos. Não faz sentido para ninguém aspirar a posições maiores, porque Cristo mesmo ensinou que ele que se fizer menor no reino de Deus, esse será o maior. Então, de acordo com os parâmetros do mundo, nós percebemos que o parâmetro no reino de Deus é se tornar o menor, é se tornar o mais humilde. Dentro dessa mesma perspectiva da função da liderança, função pastoral principalmente, um dos primeiros aspectos relevantes é a questão da visão. Não é à toa que Deus chama de pastores e o rebanho de ovelhas, né? Nessa analogia, nós podemos perceber que na vida real as ovelhas elas não enxergam bem, elas têm uma visão limitada, e essa visão limitada ela faz com que a ovelha fique, de certa forma, com uma dependência do pastor para poder ver para onde estão indo. E aí é por isso que o pastor tem um cajado, geralmente tem um sino, né, amarrado a esse cajado para que as ovelhas saibam para
para onde ir, porque é o pastor que vai dar a direção para o rebanho, para onde ir, para os pastos verdejantes, né? Como diz lá o Salmo 23. Então, cabe também aos líderes, aos pastores, dar um alimento bom, um pasto bom para as ovelhas, ou seja, a palavra de Deus. Não desviar da palavra de Deus de forma alguma, para que o rebanho seja bem alimentado. Trazendo essa mesma analogia, né, do pastor, quando uma ovelha se perde, então o pastor ele serve também como um resgatador, aquele que vai atrás da ovelha perdida. Nessa liderança, os pastores também exercem um papel de protetor, que Jesus disse que o mercenário ele está ali só para ganhar dinheiro, né? E que o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o pastor verdadeiramente ele vai se entregar sua vida pelas ovelhas, no sentido de proteger o rebanho. Conforto. Eu não sei se vocês já viram uma foto de uma ovelha que estava perdida há algum tempo. Eu vi já tem alguns meses. Uma ovelha que estava perdida há algum tempo do rebanho, e quando ela foi encontrada, ela estava com sobrepeso. O sobrepeso dela era devido à lã, que havia crescido em demasia, e ela estava com dificuldade já de andar, e com outras dificuldades em relação a isso. Então, quando ela foi encontrada, ela foi tratada, o sobrepeso, né, foi retirado, foi podado o pelo dela, e ela foi tratada. Então, ela recebeu um tratamento, um conforto também do pastor. Então, a gente vê que, além da visão de liderança, de formar outros líderes, de cuidar do rebanho, são todas funções pastorais, mas também função de toda a liderança da igreja. Sempre uma das maiores delas é justamente o ensino. Tanto é que Paulo exorta Timóteo, nas duas cartas a Timóteo, né, essa questão de ensino. Ele deve ser uma pessoa que sabe ensinar. E é justamente por isso, para poder passar para os seus liderados essa mesma questão, de os liderados também poderem repassar para outras pessoas o ensino da palavra de Deus. Então, essas são as principais funções da liderança. Então, pastor, quer dizer que os líderes, né, os pastores, os líderes da igreja, eles têm que preparar o povo de Deus para o ministério, certo? Para o serviço. Cada qual com os seus dons e talentos, como a Simone citou, né? Mas, de uma maneira geral, esses pastores, esses líderes, a função principal deles é preparar o povo de Deus para a diaconia, para o serviço, não é? Afinal de contas, todos nós somos diáconos, né? E, pastor, em relação às ovelhas com sobrepeso aí, ainda bem que a gente tem essa esperança em Jesus, hein? Meu Deus do céu, com esse confinamento aí, as ovelhinhas vão ficar bem robustas. Fala, professora. Nem fala. Fran, aproveitando aí o gancho aí do seu marido, eu vou pedir para você fazer a conclusão da nossa lição de hoje. Pode ser? Tá bom. Vou compartilhar a tela aqui. Pode compartilhar. Bem, antes de ler o que a Gisela vai compartilhar, que é a conclusão da nossa lição, eu quero deixar para a nossa meditação uma palavra que está em Lucas 18, a partir do versículo 9, do 9 ao 14, que diz assim: Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos.
Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Eu achei muito forte essa passagem, porque o fariseu, ele se engrandece, né? Eu não sou, meu Deus, pecador como aquele homem. Ele Eu se dou meu acha, né, Fran? Ele se acha, ele se acha, justamente. Eu devolvo o meu dízimo, eu jejuo, eu oro. Ele se engrandece na oração dele, né? Imagine se não tivesse orando, ele seria insuportável, né? Imagina. Então, ele falando com Deus, ele se engrandece de uma forma como se ele fosse o melhor mesmo de todos. E já o cobrador de impostos, ele se humilha na presença de Deus, e é isso que a palavra de Deus fala, né? Humilhai-vos na minha presença e eu vos exaltarei. Então, o cobrador de impostos se humilha, ora, diz que não é digno, que é pecador, e Jesus afirma que o cobrador de impostos voltou para casa em paz com Deus, e não o fariseu. E o fariseu vivia no templo, vivia orando, né? Então, tecnicamente, ele seria o escolhido de Deus, né? Só que a gente vê que é o que está realmente dentro do nosso coração que Jesus vê. E Jesus, ele nos julga pelo que está dentro de nós, não pelo que aparentamos ser, né? Então, quando a gente se humilha na presença do Senhor, quando a gente é realmente diácono na presença do Senhor, na presença das pessoas, a exaltação e a vitória vem do Senhor para nós. Então, é Fran, isso que... ô É Fran, isso. Ah, o fariseu, ele só se esqueceu de um pequeno detalhe. qual? Não dá para enganar Deus, né? Dá não. Dá não. As pessoas dá para enganar, mas Deus não dá não. E aí, o que termina, o que a conclusão nos diz isso, né? Que tem uma parte aqui que eu até marquei, Gisela, que eu vou pegar aqui do meu celular. Assim, fica à vontade. Tá bom. Bem no finalzinho, no finalzinho do último parágrafo, já fala de que Deus acabou com toda a hierarquia, né? Como as irmãs já falaram muito bem, que já não existe mais hierarquia, beleza, legal. E antes de mundana e antibiblicamente nos exaltarmos em nossas funções, é preciso voltar-se para a Bíblia e ouvir o Espírito que diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, nosso chamado, como a Simone já falou muito bem também, com toda a humildade eu trouxe essa meditação, né, da oração do fariseu e da oração do publicano, do cobrador de impostos. Humildade também, como foi bem dito, em relação a Jesus, que era o maior de todos, lavar os pés dos seus discípulos também, a maior lição de humildade que nós podemos aprender, né? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha só como é importante, né, a palavra do Senhor. Devemos suportar uns aos outros em amor, devemos ser humildes, mansos, longânimos e cumprirmos nosso chamado aqui na terra, qual foi que Deus nos chamou. É isso, eu não preciso, assim, não queria ler não, mas se você quiser, professora, eu leio. Aqui a apostila. Ah, não, já tá projetado aqui, vocês estão vendo? Vamos. Eu já deixei projetado aqui para a gente acompanhar junto com você a leitura. Tá bom. Servos do povo de Deus. Deus acabou com todo tipo de hierarquia e transformou todos nós em servos do povo de Deus. Antes de nos exaltarmos em nossas funções, é preciso que nos voltemos para a Bíblia e ouçamos o Espírito que diz: por isso, eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor.
Amém. Foi Não? exatamente o que você falou, viu, Fran? E aqui Pois eu é. até destaquei, os destaques que você fez, eles já estão destacados aqui no texto. Sejam sempre humildes Uhum. e Não suportem uns aos satisfato. outros com amor. Aqui, gente, a palavra suportar não significa aguentar, não. Significa dar suporte, viu? Suporte, isso mesmo, professora. Dar suporte, né? Ser uma ponte, né? Ser uma ponte de ligação para a pessoa chegar até Deus, a gente ser essa ponte, né? E isso a gente tem que ser sacerdote, né? Interceder uns pelos outros, como a gente viu na lição de hoje, né? A Amém. função de Glória. sacerdote não acabou, ela continua em nós, né? E Deus Gisela, elevou os levitas a sacerdote, como a Simone bem falou, e desceu o sacerdote aos levitas, né? Igualou todo mundo, igualou. Exatamente. Pode falar, e outra Simone. coisa, acho que lá em Filipenses fala para nós considerarmos o nosso irmão superior a nós, Ah, sim, esse né? texto está aqui também. Eu vou colocar para vocês. Pode falar, viu? Então, assim, se eu te considero superior e você me considera superior, todos nós temos honra, Puxa, Simone, que maravilha ouvir isso. É isso né? mesmo. Então, se todos nós vamos receber a honra um dos outros e vamos caminhar juntos, né? Eu dou a honra a quem está ao meu lado o tempo todo. Não, você é superior. Eu não me sinto superior. Eu não sou um super crente. Eu não sou a mais espiritual. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos na mesma caminhada. Nós estamos no mesmo patamar. Que nós estamos em busca que o reino seja estabelecido aqui e no céu. Então, é o plantio de hoje que todos nós fazemos, é a colheita que todos nós teremos e é o andar junto, né? Ninguém é maior, ninguém é melhor. Uns chegaram primeiro, outros chegaram depois. Então, e todos estamos rumando à salvação, né? Então, esse é o nosso chamado, não para uma hierarquia, mas para o serviço. Muito bem, é isso mesmo. Está aqui o texto bíblico a que você se referiu, Simone. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. E eu gostei muito da sua abordagem. Se um considera o outro superior, né? Então a gente fica no mesmo patamar, né? Todos têm Excelente. honra. Todos Todos têm têm a honra. honra de caminhar juntos, né? Muito bem. É isso aí. Eu gostaria de perguntar a Denise se ela quer fazer alguma ponderação. Deixa eu só colocar a voz aqui para ela. Eu sou só aluna e convidada, né? Você já está me botando em fria. Mas, assim, de tudo que foi dito, tá tudo muito bem explicado. E só lembrando que não só os líderes e pastores, diáconos e sacerdotes que são responsáveis, cada um de nós, porque tem muita gente que fala, isso aí é problema do pastor. O pastor que vai atrás da ovelha. Mas Bem colocado. Bem colocado, Denise, bem lembrado. A responsabilidade é de todos. Se todos nós somos diáconos e todos nós somos sacerdotes, então a responsabilidade é de todos. A gente não pode ficar empurrando para os outros, né? Principalmente para os líderes. Eu tenho Muito esse bem. tá com os surdos. Os surdos falam, não, mas ele que é o líder, porque ele quer ser o líder. Aí ele fala, não, mas esse é problema dele. Não, esse é problema de cada um de nós. Mas é complicado mesmo. Obrigada, Denise. Muito bem colocado, viu? Agora, a minha proposta para vocês vamos fazer uma oração final com a Sheila e o Jefferson. Pode ser, Sheila? Posso. Pode ser? Só para a gente pedir a Deus que continue nos capacitando a sermos líderes, não só líderes, né, mas
diáconos de excelência, sacerdotes de excelência, que nós façamos o melhor para o nosso Deus, né? Que Ele nos capacite. E após a oração final, eu vou colocar mais uma vez aquele cântico maravilhoso que nós ouvimos hoje na voz de uma pessoa maravilhosa chamada Fran. Cantora internacional. Isso. Então vamos lá. Oração De e em renome. seguida louvor. Tá bom, eu vou Oremos. fazer oração. Deus Todo-Poderoso, Santo e Majestoso na sua glória, venho agradecer por essa manhã de estudo, por estarmos reunidos em nome de Jesus, por sermos diáconos, sacerdotes, servos do Senhor Jesus, a serviço dos nossos irmãos e igreja. Sei, Senhor, que nossa carne é facilmente tentada a desistir do discipulado. Por favor, ajuda-me na minha busca e na busca dos meus irmãos, a seguir o bom pastor no caminho da salvação e para sermos santos e cumprir o nosso chamado. Em nome de Jesus, amém. 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 Então agora vamos louvar a Deus juntos com a nossa irmã querida, Fran Cerqueira. Eu vou ter que voltar aqui, mas é rapidinho. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória
meu rosto brilhar. Quando é que ela vai gravar o CD? Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, eu já tenho algumas faixas já, viu? Já estou guardando, estou formando a minha biblioteca. Queridos irmãos, muito obrigada pela presença de todos vocês. Foi uma bênção. Quero agradecer especialmente a nossa convidada de hoje, a Denise. Nós vamos vê-la mais tarde no culto, né? Falando com as mãozinhas. Que Deus continue abençoando essas mãozinhas, viu, minha irmã? Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Vamos aprender Libras com a nossa querida irmã hoje. Vai ser uma bênção. Não percam, viu? Não percam o culto de hoje, que vai ser bênção pura. Ó, parabéns a quem está se comunicando por Libras aí, que eu tô vendo. Ah, eu não consigo, eu quero aprender. Pastor, quer dar uma palavrinha, pastor Marco? Só para dizer que domingo passado nós tivemos um pequeno probleminha técnico no som. E aí, se todo mundo soubesse Libras, a gente ia acompanhar a nossa querida Denise, né? Entendendo tudo. Alguns acompanharam, viu? Né? Inclusive por indicação da irmã Gisela, né? Eu fiz isso mesmo, gente. Olha, eu tenho que me comportar melhor naquele chat, viu? Eu preciso me comportar melhor. O que é aquilo? A irmã aqui... Gisela. A pessoa aqui é impossível, viu? Sem você não tem graça aquele chat. Verdade. Viu, Denise? Só para você entender o que aconteceu. Deu uma falha no som. Quem estava no microfone não foi ouvido, ninguém estava ouvindo nada. E a intérprete não parou. A intérprete não parou a interpretação. Quer dizer, ela estava ouvindo na igreja, estava produzindo sinais normalmente. E aí eu brinquei lá no chat, né? Falei assim, gente, é só prestar atenção no intérprete, tá tudo certo. Pois é, tem que aprender Libras. Tá vendo só como é importante? A Gisela sabe todos os idiomas, todos. Japonês, eu sei. Espanhol, ela sabe. Gisela... Eu estou estudando, né? Eu sou Até a língua dos bichos ela já sabe. Eu sou muito teimosa, viu? Eu sou muito teimosa. Tem o dom de línguas. Não, eu sou teimosa mesmo, viu? Eu estava mostrando no início do nosso encontro de hoje o que eu andei aprontando aí as madrugadas que eu fico sem sono. Eu fico de teimosia para aprender. E assim, lá na igreja, viu, Denise, tá tendo aula de inglês. Quando a gente voltar a ter os encontros presenciais, a gente vai voltar a ter as aulinhas de inglês, né? A Simone e o Antônio estão lá comigo, né? Não sei o que eles vão dizer disso daí. Pode falar, o que vocês acham, gente? Liga o microfone. Hein, Gisela, eu queria notícias do Ismael e do Gesner. Eu falo com eles de vez em quando, gente. O Ismael tá bem, ele até postou no nosso grupo, tá tudo bem com ele, mas eu acredito que esses irmãos estrangeiros, eles têm mais dificuldade com a internet, assim, né? Porque a gente tem que contratar um plano e sai um pouco caro, né? Eles não têm muita condição financeira, né? Vai ser feita uma proposta de um certo isolamento deles lá na igreja, para que esses irmãos possam ir para a igreja e participar na igreja dos trabalhos da igreja via internet. Eles vão usar a Wi-Fi na igreja, não é isso, pastor? Exatamente. Muito bom. Muito bom. E a internet da igreja. Denise, só para você entender, a gente tem um irmão do Haiti na nossa igreja e temos algumas famílias da Venezuela que estão frequentando a nossa igreja.
Queridos, eu vou ter que interromper, infelizmente, porque o tempo está assim, faltando poucos segundos. Mas a gente vai se encontrar mais tarde, viu? Então tá bom. Vamos nos encontrar lá no chat. Bom trabalho para você, Denise. Que Deus te abençoe muito, viu? Obrigada por aceitar o convite. Para todos. Deus abençoe. Um beijo. Tchau. Tchau. Sim, tchau.